Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da nossa TV Santa Maria. Estamos iniciando o nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB, inclusive sobre a participação da entidade nos principais conselhos municipais de Santa Maria e região, além dos principais eventos programados para este ano da associação e do CRA, entre em contato com a associação ou também através do nosso site www.apasmrs.org ou através do e-mail apasme@outlook.com. Além disso, a APASB disponibiliza telefone para contato aos seus associados e comunidade em geral, para dúvidas, esclarecimentos e sugestões, através do telefone 559-9609-5252 ou através também do telefone 3222 5815, todos com o DDD 55 aqui de Santa Maria. E hoje, nosso programa APASB na TV vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica, política e também sobre desenvolvimento regional, aqui principalmente voltado para Santa Maria e região. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença dele, que já foi secretário municipal das Finanças, de Gestão e Modernização de Santa Maria, da Prefeitura, e também foi professor universitário, está aposentado, professor administrador Antônio Carlos Lemos. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Seria uma satisfação poder te receber. Eu até falei que está aposentado, mas o conhecimento e a experiência, essa jamais se aposenta. Essa está sempre à disposição para poder acessar, e a gente quer justamente compartilhar esse teu conhecimento, trazer para o nosso público aqui, essa tua experiência, com essa análise que a gente falou agora de conjuntura econômica, política e também de questão de desenvolvimento regional. Queria ver contigo, professor, para a gente já começar na pauta, que é uma questão talvez que seja nesse momento que estamos passando, que foi justamente pauta de muitas debates eleitorais nas últimas eleições, que é a questão do poder público, né? Você atuou no poder público estadual, no poder público municipal também, foi secretário adjunto, né, de Fazenda do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu queria ver contigo, professor, você tem uma larga experiência nessa área. A burocracia hoje existente no poder público atrapalha o desenvolvimento, tanto regional, de potencializar novos negócios. Realmente a burocracia é um entrave para o nosso desenvolvimento hoje? Rodrigo, primeiro um agradecimento a ti e a todos que nos permitem estar aqui para expressar algumas palavras daquele conhecimento que a gente adquiriu através dos tempos, mas para também desmistificar algumas coisas, né? Quando o pessoal fala em burocracia, parece que essa burocracia é causadora de tudo, né? E nós sabemos, né, que a burocracia ela é extremamente importante para uma estrutura organizacional, seja ela pública ou privada. Se nós não tivermos rumos ou vieses para fazer acontecer as coisas, nós não vamos chegar no ponto determinado. Então essa sequência de atividades e de atos a serem pronunciados é que vão para falar bem francamente assim, né, com vocês, é o que se chama esta burocracia, que ela parece que impera, mas que na verdade ela tem um papel assim extremamente importante, no sentido de que as coisas
que são colocadas para se desenvolverem, elas têm um início, meio e fim, dentro das condições que nós queremos, né? Que a estrutura, que a organização, o tipo de organização ela quer. A burocracia, ela não pode ser dispensada. O que deve ser preparado nesse processo de burocracia são aqueles que alimentam aquilo que deverá ser desenvolvido. Então, são os recursos humanos, são as pessoas que muitas vezes causam esse embaraço em nível público ou privado e dizem que isto é burocracia. Nós já sabemos que no Estado, no país, mas no Estado e em Santa Maria, nos municípios, a burocracia muitas vezes ela acontece tendo em vista que não estão preparados convenientemente os recursos humanos disponibilizados. Então esses recursos humanos muitas vezes bloqueiam possibilidades das coisas andarem mais rapidamente. Até porque a lei, a burocracia, às vezes é fruto da própria lei, que são feitas por homens, né, professor? Que são eleitos democraticamente, muitas vezes, e que criam normas, leis, outros regramentos, que às vezes acabam, de certa forma, dando mais, botando algumas normativas, algumas barreiras em relação a algumas atividades que poderiam ter um fluxo normal. Mas isso é feito pelos próprios homens, pessoas que vieram na sociedade. E eu venho batendo em termos de recursos humanos, porque se não existir esses passos necessários para serem vencidas essas etapas, as pessoas fazem muitas vezes de forma atabalhoada. Então tem que existir esta situação para que haja não um bloqueio, não um impedimento, mas que as situações, as etapas que devem ser seguidas, elas sejam plenamente desenvolvidas. Nós não podemos pular etapas. Se nós pegarmos exemplos de instalações de empresas industriais ou comerciais, de serviços, num determinado lugar, são várias as etapas. Ela não é simplesmente tu apresentar uma proposta e imediatamente o órgão competente disponibilizar. Por quê? Tem que saber se há problema sanitário, se há problema ambiental, se há problema financeiro, inclusive, se o espaço a ser desenvolvido naquela atividade ele está realmente disponível. Então, é uma série de situações, Rodrigo, que se apresentam e que a gente não pode, em nome da desburocratização, pular essas etapas. Isso aí tem que ser dito, até porque muitas vezes a próprio Poder Público de Santa Maria tenta, sob todas as formas e medidas, desburocratizar tal. Mas tomam atitudes, e é louvável tomar essas atitudes, mas o que a gente vê muitas vezes é que essas atitudes, e Rodrigo, se tu fores, como eu fui em algumas repartições que falaram que tinha acabado essa demora, na verdade a demora deixou de acabar em algumas etapas, mas foi burocratizada tendo em vista que as pessoas que fazem o atendimento, elas em vez de mandar adiante e rapidamente tomar. Não, ela busca saber se o colega da outra repartição, do outro setor, se está disponível para aceitar e se ele vai fazer isso em 24 horas, em 48 horas. Isto é um perigo. Então, o gestor público, muitas vezes, ele é desmobilizado ou ele é irresponsavelmente taxado como uma pessoa que não quer fazer andar as coisas, quando na verdade a sua estrutura é que deixa a desejar. Então isto é importante, todas as medidas que se possa. E eu queria frisar, Rodrigo, porque a burocracia ela é tão combatida, ela é tão necessária, sob o ponto de vista organizacional, que eu gostaria de dizer àqueles que estão me vendo e ouvindo, de que, na verdade, a maior preocupação hoje que o gestor público ou privado deve ter é trabalhar em cima, modo de dizer, trabalhar para que se desenvolvam os melhores recursos humanos para que esses colaboradores possam efetivamente ser parceiros. Não adianta se pedir que a desburocratização seja feita se os mentores da desburocratização não forem atendidos pelos diferentes níveis. Mas lógico que a gente não entra
talvez num paradoxo, professor, porque o próprio setor público, o senhor não acha que falta essa gestão profissional para também acelerar os processos que hoje às vezes ficam entravados? Porque o senhor mesmo falou, às vezes a legislação junta-se, procura-se reduzir alguns empecilhos, mas às vezes as pessoas fora da legislação que criam esses empecilhos, pelo seu comportamento, pelo seu desconhecimento, né? Então falta às vezes um pouco profissionalizar a gestão pública para que também, além das leis, as próprias pessoas alavanquem esse desenvolvimento do poder público. Tu levantas uma questão assim que na área pública principalmente, porque na privada tu resolve, né? Não deu certo, muito obrigado, pega o teu chapéu e vai-te embora. Agora, o concursado na esfera pública, ele tem meio que uma estabilidade, né? Meio não. Tem, né, professor? Tem uma estabilidade. A gente faz o que quer, toma iniciativas que quer, chama a atenção de coisas que, né, interpretam muitas vezes a legislação de uma forma equivocada e tudo isso impera, né, Rodrigo? Então, na verdade, tu levantas uma questão assim extremamente importante para que aqueles que nos veem tomem esta iniciativa, no sentido de saber que tem que preparar mais convenientemente os seus recursos humanos, tem que botar em determinados lugares, colocar em determinados lugares pessoas que são atiladas, que são preparadas, que têm perfis. Tem perfis, a pessoa tem que ter perfil. Como é que tu vai colocar alguém de atendente se ele não tem o perfil de se relacionar? Isso acontece na maioria das repartições públicas. Até porque a distribuição, a existência das CDs e hoje FGs que existem em todas as esferas de governo, já vem como uma forma também de desburocratizar a própria estabilidade. Porque o servidor, às vezes, ele pode estar estável, mas ele tem possibilidade de ganhar mais, se motivar, indo para uma CD e para um FG. E, às vezes, a questão do profissionalismo, da vida do profissional, pode incentivar esse bom profissional a receber uma CD, um FG e ocupar um cargo de gestão que realmente seja apropriado à sua formação. Eu não sou muito favorável à quantidade de CDs, FCs e esses caras de comissões, essas coisas todas aí. Não sou a favor, sabe por quê? Porque eu acho que tem que valorizar o indivíduo que fez concurso e que lá está para desempenhar suas atividades. Se ele não vem desempenhando a contento, tem meios para responsabilizá-lo. Só que na área pública pouco se faz a respeito disso. E quando a gente toma alguma iniciativa, Rodrigo, de não penalizar, mas de fazê-lo tomar uma iniciativa, né, assim, de realmente transformar aquele freio de mão puxado em algo que mais se desenvolve mais rapidamente, tem burocracia. Tem burocracia das pessoas, do relacionamento interno. A palavra adequada é o corporativismo. Então, na verdade, nós temos que lutar contra o corporativismo também. Eu não tenho contrariedade que nós sejamos corpóreos, porque na verdade nós temos que defender também a nossa... Né? Agora, quando tu trabalha, tu desenvolve uma atividade no setor público, tu tem a obrigatoriedade de servir a comunidade, de servir o cidadão. Não podes pensar que eu sou administrador e que eu tenho que valorizar o administrador, tenho que nomear alguém ou designar alguém que vá ocupar um determinado espaço, ele não tem o perfil. Então, treinamento é o que precisa em muitas atividades que o poder público poderia trabalhar em cima de uma agilidade das atividades. Ele não treina, a pessoa chega, passa aquele tempo de estágio probatório, né? Me esquecendo, de estágio probatório, e não fazem absolutamente nada. E quando a gente pensa em que o estágio probatório é uma maneira até de treinar com menos atividades, as pessoas dizem, mas por que está exigindo de mim se nunca foi exigido isso? Então são situações assim que tu te vê abraçado muitas vezes quando tu está gerindo a coisa pública. Setor privado já é diferente, porque ou tu te engaja, treinado ou não, e busca de alguma forma a maneira mais adequada para levar adiante aquele propósito, porque os objetivos estão aí. Nós sabemos os objetivos e comete pecado aquele que é gestor e que não comunica àquele que está adentrando a tua organização qual é o propósito da tua organização e como fazer que a tua organização tenha que andar. Então essa culpa de burocracia é um negócio complicado, embora ela exista, mas é algo complicado e que o gestor público, principalmente, tem o dever
entende, de estabelecer alguns parâmetros para que os servidores tomem iniciativas a fim de buscar mais rapidamente o desiderato da atividade. E é uma coisa, inclusive, eu falo muito bem agora, chamando a atenção, que dificilmente você vai ver algum gestor público, um candidato para cargo eletivo, muitas vezes tendo no seu programa de governo a capacitação de segmentos do serviço público, né? Dificilmente, até a própria sociedade não sabe cobrar isso, porque muitas vezes não entende que a capacitação, o treinamento, essa evolução das pessoas pode ajudar a agilizar processos, desburocratizar aquilo que pode ser desburocratizado e também incentivar, motivar o servidor a atender bem o público, né? E às vezes isso a gente não cobra como sociedade do gestor público, daquele que está se candidatando a um cargo eletivo, né, professor? E tem uma situação que eu gostaria, se tu me permitisse assim colocar nesse espaço, que muitas vezes a processualística, quer dizer, o desenvolvimento da atividade num processo que é montado para fazer acontecer as coisas, muitas vezes o empreendedor é o primeiro a não respeitar todos os quesitos que tem que ser colocados e tem que estar na possibilidade de que aquele que trabalhará em cima da proposta poder dizer, olha, está tudo correto, não está correto, precisa ser mudada alguma situação ou outra e tal. Então, na verdade, empreendedor, tu tens também uma responsabilidade muito grande de respeitar a legislação, e quem vai dar agilidade à legislação é o empreendedor também, com os gestores públicos, no sentido de abreviar situações que possam muitas vezes dizer, não, meu negócio, minha atividade ainda não aconteceu, porque está lá parada no setor. Para o poder público. E aí, eu não tenho tempo aqui e nem tomaria essa iniciativa de chegar e dizer, olha, tem processos que eu acompanhei que muitas vezes eram pedidas as complementações, e as complementações por parte do empreendedor levava algum tempo para vir de retorno. E aí, então, justamente, professor, talvez... E aí é a burocracia. Aí pode ser justamente o contrário, né? Pode ser a falta de informação, do conhecimento, da própria capacitação do empreendedor também, né? De apenas não empurrar para o poder público aquilo que é sua culpa também, né? Às vezes a sua falha por falta de conhecimento. Professor, a gente sabe que esse assunto é extremamente vasto, mas nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você já sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já observou, desde o primeiro bloco estamos fazendo uma análise de conjuntura econômica, política e de desenvolvimento regional para Santa Maria e toda a região central do Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui junto com o professor Antônio Carlos Freitas Vale de Lemos. Consegui dizer o professor nome completo do professor aqui, que estava me faltando no primeiro bloco aqui, consegui lembrar, professor. E vamos dar continuidade então, professor, a essa análise que a gente tem feito já da questão mais do poder público, desburocratização, e agora em algumas questões polêmicas que prometem agitar o ano de 2019, tanto em nível federal como em também nível estadual. Nessa nossa linha estadual aqui, o atual governo recentemente eleito, do governador Eduardo Leite, promete retomar algumas questões polêmicas do governo Sartori, que é a questão da privatização de algumas estatais,
que estão sendo alegadas, tanto para a Assembleia Legislativa como o próprio Poder Executivo, tenta convencer a base de prefeitos e das regionais também partidárias que apoiam a base do governo, de privatizar algumas estatais. Professor, você acredita que essa privatização ela possa ser um caminho para melhorar o fluxo de caixa, o fluxo de investimentos no estado do Rio Grande do Sul, professor? É um pouco difícil assim, porque a gente precisaria de uma série de dados para informar. Embora a gente possa, no mínimo, deixar bem claro aqui o que é importante para ser estatal e o que não é importante. Até porque tem casos que a privatização resolveu algumas coisas, caso telefonia, por exemplo. Né, tem outros que nem tanto. Tem que deixar bem clara essa situação. Até porque ficar sob a égide do Estado e as organizações serem deficitárias por incompetência, por má gestão, por dificuldades de encontrar recursos humanos adequados, aí nós vamos chegar à conclusão de que realmente teria que ser tudo desestatizado. Mas tem algumas coisas que nós temos que deixar com muita clareza, que Estado é educação, que Estado é segurança, que Estado é saúde. É saúde. Então eu ficaria com essas três situações e o restante, porque nós estamos vivendo um outro momento, né, Rodrigo? E este momento de escassez de recursos financeiros, de dificuldades que se vive, não é só no Brasil, de dificuldades que se vive, nós não podemos nos atrever a dizer que nós temos que continuar vivendo a década de 60, 70, onde parecia que existia dinheiro de roldão. Hoje nós não temos, então nós temos a obrigação como gestor, no caso, de propor algumas situações. Eu acho interessante de que a gente critica muito o executivo, mas eu queria também repassar um pouco, Rodrigo, que se o executivo está tendo dificuldades de fazer o seu gerenciamento, principalmente financeiro, e o Estado do Rio Grande do Sul é esta verdade verdadeira que não tem como tirar, né? E vai continuar assim, ele diz que vai resolver o problema do pagamento, mas não está nele, está na estrutura que foi montada, que realmente é uma estrutura arcaica, que é uma estrutura deficitária e é uma estrutura corporativista. Esse é o problema maior. De algumas corporações que são decisivas do Estado, que tomam decisões em seu favor. E eu não estou tirando, pelo amor de Deus, aqueles que porventura se achem enquadrados. Não sou nem um pouquinho contrário, Rodrigo. Mas todas essas corporações têm a obrigação também com o Estado de diminuir os seus salários, não pode, mas de diminuir as suas incorporações, de diminuir os seus incentivos, de diminuir uma série de coisas, passagens, né? Fazendo que haja funcionamento daquilo que é o essencial. E o que é essencial? Eu fico na saúde, educação e segurança, que é o viés, né, que todo mundo coloca em época eleitoral e não cumpre depois. E que difícil, é uma área justamente que é difícil o setor privado também, digamos, querer investir, né? Por isso que entra o Estado como o intermediador para essas relações, para desenvolver essas áreas que o setor privado muitas vezes não quer, não tem interesse. Não seria de bom alvitre, né? Que, na verdade, alguma coisa que é deliberadamente de responsabilidade do Estado, esse Estado fugisse a isso. Então, nós entregaríamos tudo, não precisa ter governador, presidente, prefeito. Entrega para a iniciativa privada e tchau, e deixa acontecer. Não, algumas coisas obrigatoriamente tem que fazer. Mas eu queria também aproveitar esta ocasião, Rodrigo, para dizer que nós vivemos num Estado democrático tripartite. Executivo, legislativo e judiciário. Esses três têm responsabilidade para gerir o Estado. Se o executivo está tendo algumas dificuldades para levar adiante, porque salário é uma coisa, isso aí ninguém abre mão e teria que ser a primeira coisa que você paga. Depois, saúde, educação, a própria segurança. O que ele está vendo aí? Dificuldades para montar esquemas de segurança no estado do Rio Grande do Sul. Falo aqui só, a própria Santa Maria, a cidade de Santa Maria tem dificuldades de montar uma guarda municipal mais adequadamente possível, e é culpa do prefeito? É culpa de um status quo montado, e orçamentariamente falando também, que traz dificuldades imensas. Então, o Poder Legislativo passa a ter, ou já deveria ter,
uma responsabilidade concomitante, não é nem paralela. Paralela parece que anda lado a lado. Não, concomitantemente o Poder Legislativo tinha que ter um papel assim fundamental e não vem tendo. E aí problema tem político... transferido, inclusive, a sua competência até para o judiciário, né? Exatamente. Tem observado, às vezes, esses conflitos. Né? Aí vem aquilo que também a gente não pode se omitir de falar, que é mais difícil, mas o judiciário está legislando e está executando. Esse é o exemplo que nós temos nas diferentes esferas da nacionalidade. Dirige, o judiciário hoje dirige e aí, me perdoe, talvez por negligência ou incompetência do Executivo e do Legislativo. Também não é botar culpa, né? Mas para dizer que acontecem essas coisas e que nós temos que rever essas posições. Quem é que está deixando a desejar? Tem que ser dito. E também é o seguinte, se não tem dinheiro, ou não tem dinheiro para o Executivo, não tem dinheiro para o Legislativo e não tem dinheiro para o Judiciário. E não é o que se vê hoje no Quando se propôs no governo passado aquele projeto dos duodécimos, que fosse repassado o dinheiro dentro da receita corrente líquida, brigalhada, não, esse é o orçamento. Não, o orçamento é um, e é gerido no Executivo. Agora, pelo amor de Deus, se os outros dois poderes não têm também uma participação momentânea para ajudar nessa situação, pelo amor de Deus, aí deixamos a desejar também, né? Porque o que nós queremos é uma integração de todas as forças para sairmos dessa situação crítica. Que às vezes se alega também, professor, tanto deputados e até mesmo membros do Poder Judiciário e Ministério Público, alegam que há uma certa preguiça, muitas vezes, do Poder Executivo em executar, às vezes, cobranças, inclusive faz isenções de impostos, até para a questão da guerra fiscal que havia muito tempo atrás, e alega-se que às vezes essa preguiça fiscal é do Executivo e que isso às vezes não poderia afetar os outros poderes. Mas numa democracia que vive de equilíbrio e que precisa de arrecadação de recursos, também penalizar só o Executivo por isso? Cadê o Poder Legislativo e também o Judiciário? Se essas isenções ou sonegações que às vezes são elevadas no Estado, por que não há uma fiscalização também do Poder Legislativo nesse sentido, né? E aí tu levantas uma situação bastante difícil, né? Para responder aos poderes que deixam de fazer também a sua operação. Quantas execuções foram determinadas pelo Executivo ao Judiciário? Inúmeras. Santa Maria tem inúmeros processos correndo. E a agilidade disso? De dívida ativa, de cobrança. Exatamente, agilidade, porque isso é dinheiro. Então, essa agilidade também, se cobra do Executivo, teria que ter, principalmente no Judiciário. Aí o Judiciário tem os seus argumentos para dizer das dificuldades de pessoal, das dificuldades desses processos todos que aí tem e que leva algum tempo para ser... Mas eu acho que teria que ter esta burocracia, dita burocracia do Poder Judiciário, teria que ter alguns setores que realmente fossem mais ágeis no sentido de fiscalizar, de buscar mais rapidamente o ressarcimento dessas omissões que um poder ou outro deixa. Então, justamente, às vezes voltamos ao primeiro bloco, que é a questão da capacitação, do conhecimento também dos gestores de diferentes poderes terem em relação a como funciona a máquina do Estado, né? A questão da despesa, da arrecadação, né? A receita, a despesa, de onde vem, para onde que vai, quem que aprovou, e nós, enquanto sociedade, também cobrarmos, né, professor, que isso faz parte também do exercício da democracia. Professor, a gente sabe que esse assunto é extremamente vasto, o nosso tempo de programa, infelizmente, findou, certamente aí já deixamos um gostinho de quero mais para um próximo programa. O senhor vinha aqui, a gente continuar a nossa pauta, inclusive eu tinha preparado muito mais pauta para nós debatermos, mas o nosso tempo é escasso. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. É sempre uma enorme satisfação poder trazer um associado da Paz, inclusive associado benemérito de nossa entidade também em Santa Maria, grande profissional, grande exemplo de vida, de profissão para todos nós da administração. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Palavras bondosas. Você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Programa APASB na TV. Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção.